Olá, pessoal. Sou o professor Marcelo e hoje estou aqui para falar com vocês sobre o plágio mais uma vez. E o assunto de hoje são os cúmplices relacionados à prática do plágio. Vamos falar sobre aqueles fatores que contribuem ou influenciam para a ocorrência do plágio. Bom, antes de mais nada, é importante a gente recuperar um pouquinho a origem do plágio e perceber que é um fenômeno que ele se mantém constante desde a antiguidade. O plágio começou a ser verificado e apontado como um problema lá na antiguidade, no século I a.C., com o poeta Virgílio, depois no século I da era cristã, com o poeta Marcial, que já reclamavam às autoridades de que os seus poemas estavam sendo utilizados por outras pessoas sem a devida atribuição dos créditos e reconhecimento da autoria. Inclusive, foram esses poetas que usaram pela primeira vez a palavra plagiários em latim para se referir àquele que estava sequestrando as suas obras sem o reconhecimento da autoria. Mas a prática continuou depois, né, dessa naturalização ou criação na antiguidade greco-romana. Na Idade Média, os monges copistas praticamente institucionalizaram essa prática e, de forma até necessária, para garantir a conservação do conhecimento, que até então era muito difundido do ponto de vista oral, mas não tinha registros escritos. Contudo, com o surgimento da Idade Moderna e da imprensa inventada por Gutenberg, acaba acontecendo a criação das grandes editoras que exigem na justiça a proteção dos seus direitos autorais na reprodução das obras. Por isso que surge, comecinho do século XVIII, a primeira lei relacionada aos direitos autorais, que é o Copyright Act da Inglaterra. Mas o problema não ficou combatido com a criação de uma legislação, pelo contrário, com o surgimento das novas tecnologias de informação e comunicação da modernidade, o plágio foi intensificado por meio do uso de editores de textos, como os computadores, e o acesso à informação ampliado por meio da internet. Bom, atualmente, a gente pode considerar, num momento já pós-moderno, o plágio praticamente está banalizado no ambiente acadêmico, em diversas áreas, por conta de todo esse histórico, toda essa trajetória, e o principal fator relacionado a isso, talvez uma presunção de esclarecimento, o fato das pessoas acharem que já sabem tudo sobre plágio e que não precisam mais se preocupar com este assunto. É isso que nós vamos falar agora. Bom, os cúmplices do plágio são três, e são eles que eu vou apresentar para vocês agora. Bom, em primeiro lugar, o ditado popular diz que a ocasião faz o ladrão. Pois é, a oportunidade é considerado, sem dúvida, o grande cúmplice do plágio. A possibilidade de cometer essa infração autoral por meio dos recursos, do compartilhamento de informações, do acesso indevido e uso indevido de fontes, sem dúvida que favorece muito a ocorrência do plágio. Mas, além disso, tem outros dois fatores. Por exemplo, a banalização é um deles. O fato de que todo mundo comete plágio e não acontece nada, daí a impunidade. Esses três aspectos correlacionados, a oportunidade, a banalidade e a impunidade, sem dúvida, favorecem muito a ocorrência do plágio e acabam sendo os grandes cúmplices dessa prática. Mas, lidar com isso, a gente pode fazer por meio de as atividades de controle, regramento e penalização, o uso de sanções. Entretanto, se isso fosse suficiente, certamente o plágio já não existiria da forma tão comum como a gente vê hoje em dia. É preciso favorecer, além disso, a criação de ambientes honestos, de prática do respeito, da responsabilização e o comprometimento com o bem comum. De forma bem simplificada, o grande antídoto do plágio é o cultivo de ambientes intelectualmente virtuosos. Fazer isso não é tão simples, é algo que requer rotinas, processos, mas que a literatura, a pesquisa científica internacional relacionada, sobretudo, à integridade acadêmica, já encontrou algumas respostas e eu vou compartilhar com vocês nos próximos vídeos. Bom, por hoje o recado é só esse. Quero agradecer a você que tem assistido os meus vídeos e procurado conhecimento sobre o plágio. Hoje nós falamos dos três grandes cúmplices da prática do plágio, que são a oportunidade, a cumplicidade, a banalização, a impunidade, a banalização. Então, espero que você tenha aproveitado, tenha gostado. Eu sou o professor Marcelo, você pode encontrar
o meu trabalho por meio do meu currículo Lattes, que traz um pouquinho daquilo que eu venho produzindo nos últimos anos sobre o plágio, e também você pode entrar em contato comigo por meio dos meus canais, o meu e-mail, ou por meio das redes sociais. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui no meu canal, e eu estou sempre à disposição e aguardo as suas sugestões, a sua sugestão de novos temas, de novos assuntos sobre o plágio que você gostaria que eu comentasse aqui no canal. Obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.